Boa noite, irmãos, irmãs. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, pela graça de Deus. Aqui estamos porque amamos a Deus, amamos a Sua palavra. Queremos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Por isso, o Senhor nos permite esse momento. Na verdade, Ele nos abençoa com um momento como esse, onde nós estaremos meditando na Sua palavra. E a nossa oração, meus irmãos e irmãs, é que já na leitura dos textos que nós vamos ler hoje, que Deus já esteja falando aos nossos corações. Aliás, nós precisamos ter essa percepção, essa sensibilidade. Nós estamos diante da palavra de Deus. E que verdadeiramente nós possamos amar essa palavra, desejar essa palavra ardentemente, que nós possamos desejar compreender e viver através desta palavra, porque será assim que nós vamos alegrar o coração daquele que nos deu a vida e uma vida em abundância na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já nós agradecemos a Deus por tua vida, tua presença aqui. Quem está conosco nesta noite, que eu posso enxergar aqui, a nossa irmã Leaci, Elisange, Glorinha, nossa irmã Ruth, Diácono Naná, Loide também conosco nesta noite. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos continuar nossa leitura do Salmo 119 e hoje nós vamos ler do versículo 57 ao versículo 64. Então abra sua Bíblia, Salmo 119. Esse salmo tem como tema a excelência da lei divina. Sim, a lei divina, isto é, a palavra de Deus é excelente, eficaz. A palavra de Deus tem mudado as nossas vidas através do mover sobrenatural do Espírito Santo. Então nós estamos lendo o Salmo 119 e hoje nós vamos ler do versículo 57 ao versículo 64, que já nessa leitura nós possamos ser ministrados por Deus e que essa palavra esteja falando profundamente aos nossos corações. Diz assim o Salmo 119, do versículo 57 ao versículo 64. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, isto é, me cercam. Contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Então vamos pedir a Deus agora em oração que Deus esteja nos ensinando os seus decretos, que Deus esteja nos ensinando a sua palavra e que verdadeiramente possamos crescer. Que seja um dia, que seja uma oportunidade em que cresçamos no conhecimento, que cresçamos também na nossa intimidade com Deus. Aliás, irmãos, é importante a gente entender isso. Quem verdadeiramente cresce no conhecimento da palavra de Deus se torna mais íntimo dele. Esse é o conhecimento espiritual das Escrituras. Eu leio, entendo, passo a conhecer e esse ensino me aproxima mais ainda do meu Criador e de meu Senhor Jesus Cristo. Então vamos pedir a Deus, vamos implorar ao Senhor que o Senhor esteja falando aos nossos corações nesta noite.
Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, te agradecer por esses irmãos que estão aqui, irmãos zelosos para com a Tua Palavra, irmãos que amam a Tua Palavra, amam a igreja, já que esse trabalho é um trabalho da Igreja Presbiteriana do Cônego. Muito obrigado por essas vidas, Pai. E agora nós te rogamos que o Senhor esteja falando aos nossos corações através da meditação que o Senhor mesmo, Pai, colocou diante de nós nesta noite. Pai, fala, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos meditar hoje lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 31. Abra a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 31. Nós vamos falar de algo muito importante hoje. Nós vamos trabalhar dois termos teológicos importantes no que diz respeito à nossa compreensão de como deve ser o nosso relacionamento com Deus. É interessante que muitas pessoas, de repente, até querem se relacionar com Deus, mas não sabem como fazer isso da forma que Deus quer. Aliás, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, fica claro para nós que nós não podemos nos relacionar com Deus da maneira que nós achamos ser a maneira certa. Não é assim. Nós precisamos nos relacionar com Deus da forma que Ele deseja, que Ele ordenou. Então isso é muito importante para quem quer realmente desenvolver, vivenciar um relacionamento profundo com o nosso Deus. E é isso que nós vamos ver nesta noite. Então abra aí a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 40, do versículo 12 ao versículo 31. Geralmente, irmãos, nos nossos estudos, nós temos falado muito sobre a importância de nós termos mais de uma tradução quando nós vamos ler e estudar a Bíblia. Então eu estou sempre tocando nessa particularidade porque ela é importante. Então eu já vou aqui abrir um parênteses só para demonstrar isso. Nós vamos começar a nossa leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 40, a partir do verso 12. E já no verso 12 nós lemos assim: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa, você sabe o que é éfa? O pó da terra e pesou os montes em romanas. O que é pesar os montes em romanas? E os outeiros em balança de precisão. Então, nós lemos aqui na Ara, Almeida, Revista e Atualizada. Agora nós vamos ler esse mesmo versículo na NAA, Nova Almeida Atualizada. Então o versículo 12 ficou assim: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha? Éfa, vasilha. Uma vasilha. E pesou os montes e as colinas numa balança. Romana também é uma medida. Então o escritor sagrado aqui está falando sobre medidas, isto é, dentro do contexto, quem pode pesar os montes, enfim. Quando nós vamos ler esse versículo na Nova Versão Transformadora, aqui o tradutor quase interpretou esse versículo para nós entendermos o que o escritor sagrado está querendo dizer com isso. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana.
Na verdade, nós sabemos muito mais que o escritor sagrado, Deus, porque essa palavra foi inspirada por ele. E aqui na nova versão transformadora, diz assim: quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra? Ou pesou na balança os montes e as colinas? Então, quando aqui na nossa tradução diz: quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão, simplesmente está dizendo, né? Quem pesou os montes? Quem conhece essas medidas? Né? Então, é claro, se referindo à soberania de Deus, ao conhecimento de Deus, tá bom? Só abrindo esse parênteses, só para a gente perceber o quanto é importante nós termos mais de uma tradução da Bíblia. Aliás, irmãos, eu tenho lido essa tradução agora, a Nova Almeida atualizada. Ela é muito boa, porque na verdade ela já é uma tradução que advém da nossa tradução, só que ela usa uns termos que são mais compreensíveis. Ela usa palavras mais compreensíveis, tá? Então, se você aí gosta de investir na sua vida espiritual, no conhecimento das Escrituras, compre a Nova Almeida atualizada. Uma boa tradução. E eu também tenho falado muito sobre a NVT, nova versão transformadora, que é muito boa também. Mas agora vamos lá ao texto e ao estudo desta noite. Vamos ler de novo o verso 12 e vamos até o final, até o verso 31. Que nessa leitura, meu irmão, minha irmã, você já possa pedir a Deus: Senhor, esteja falando no meu coração, já nessa leitura eu quero contemplar as maravilhas do teu ser. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Aliás, irmãos, outra particularidade aqui que é interessante, né? Esses dias mesmo, nós ficamos sabendo o que aconteceu no Líbano, aquela explosão. E a Bíblia fala sempre sobre o Líbano. Aliás, uma característica desse país, né? Desde os tempos bíblicos até hoje permanece com o mesmo nome, Líbano. Quando diz aqui: nem todo o Líbano basta para queimar. Vocês vão lembrar também que, por exemplo, o templo do Senhor foi feito com os cedros do Líbano. E eu estava no Google Earth vendo o Líbano, né? Realmente o Líbano sempre foi conhecido como uma região onde tinham muitas florestas de cedros, né? E cedros, nós sabemos que o cedro é uma madeira de lei, uma madeira preciosa, né? E aquela região realmente era uma região que tinha muitas florestas de cedros, né? Então, quando nós lemos aqui, nem todo o Líbano basta para queimar, por quê? Porque o Líbano, aquela região, ela tinha muitas florestas, eram muitas as florestas dos cedros do Líbano e outras árvores mais, né? Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem
e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Bem, irmãos, o que nós podemos aprender sobre Deus a partir de Isaías 40, verso 12 ao verso 31, como também em outras partes da palavra de Deus. Na verdade, em toda a palavra de Deus, né? É claro que em algumas passagens, o que nós vamos falar aqui hoje está bem explícito, mas, na verdade, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos sempre estar diante dos atributos de Deus. Isto é, nós vamos estar diante do caráter de Deus expresso através das palavras da Bíblia. Então a Bíblia tem essa propriedade de revelar Deus para o homem, revelar os seus desígnios, os seus propósitos e, é claro, acima de tudo, revelar o seu caráter, quem Deus é. Então, quando nós afirmamos que Deus é algo, nós não afirmamos a partir de nossas percepções, de nossos achismos, nós afirmamos sempre a partir das Escrituras a revelação especial de Deus. Aquilo que a natureza não pode nos revelar, a Bíblia vai nos revelar. Então nós temos esses dois meios de revelação. A natureza, a revelação natural. Sim, quando nós contemplamos a natureza, nós contemplamos o Criador. Então, é impossível alguém olhar para a natureza, a perfeição, e não entender que existe um ser que criou todas essas coisas, um ser inteligível. Porque isso não é fruto do acaso, não pode ser. Por isso que alguém disse com muita propriedade, a questão não é provar que Deus existe, a questão é provar que ele não existe. Então a questão não é provar que Deus existe, a questão é provar que ele não existe. Não tem como. Então, irmãos, nós temos a revelação natural na natureza, mas temos aqui a revelação especial,
as Escrituras. Então, nelas, nós compreendemos quem é Deus, quem nós somos e o que nós precisamos ser e fazer de acordo com os propósitos dele. Mas o que nós podemos aprender aqui sobre Deus? Isaías 40. Nós vamos trabalhar hoje 2 termos teológicos quanto ao ser de Deus. E é muito importante nós compreendermos esses 2 termos de uma forma profunda e muito mais que compreender. Nós percebemos que, olhando para esses 2 termos e compreendendo-os à medida em que a palavra nos ensine, nós vamos cultivar um relacionamento muito mais abençoador, real com Deus. Então, esses 2 termos, à medida em que compreendamos esses 2 termos, essa compreensão inevitavelmente vai nos fazer viver um relacionamento com Deus muito mais profundo, muito mais consciente, com muito mais clareza. Então vamos lá para esses 2 termos teológicos quanto ao ser de Deus. Então nós lemos aqui, verso 18, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Verso 25, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Quem pode se comparar comigo para que seja igual a mim? Então, aqui nessa frase, de uma forma até mais clara, esse versículo está trabalhando a transcendência de Deus. Então, o primeiro termo que nós vamos nesta noite estudar, ou se você já sabe disso, você vai rever. Então, nós vamos trabalhar a transcendência de Deus. Esse é o primeiro termo teológico importante que nós precisamos compreender quanto ao caráter de Deus, quem Deus é, e que a própria Bíblia afirma isso. Então, Deus é transcendente. Essa palavra transcendência significa o quê? Algo transcendente é algo superior, fora de alcance da ação ou do conhecimento. No que diz respeito ao ser de nosso Deus, o nosso Criador, nosso Senhor, Deus é transcendente, isto é, Deus é infinitamente superior, fora do alcance da ação ou do conhecimento humano. É claro, irmãos, nós só podemos conhecer a Deus naquilo que Ele se revelou a nós e que está aqui na palavra do Senhor. Então, é muito importante a gente entender que é claro que Deus está além da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é suficiente, mas como muito bem disse o reverendo Augustus Nicodemos, a palavra de Deus, ela não é exaustiva quanto ao ser de Deus. Aliás, irmãos, nenhuma criatura de Deus pode compreender plenamente a mente de Deus. Nenhuma criatura. Nenhuma criatura. Deus está infinitamente até em relação à revelação que Ele nos deixou. Mas naquilo que foi o propósito dele de se revelar a nós, está aqui. Tudo está aqui. Nesse sentido, a Bíblia é o quê? Suficiente. Nós não precisamos de um conhecimento novo, nós não precisamos de nada além da Bíblia que possa nos trazer alguma informação sobre Deus. Toda informação sobre Deus que Ele mesmo, de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus propósitos, colocou diante do homem, está aqui nas Escrituras. Quando você lê um bom livro cristão,
esse livro, para ser bom, ele precisa estar totalmente fundamentado nas Escrituras. Então é muito importante a gente entender isso. Então esse é o primeiro termo, esse é o princípio, é o primeiro princípio que nós vamos trabalhar aqui nesta noite. Deus, ele é transcendente, ele é infinitamente superior, nós não temos como alcançar a mente de Deus. Deus é transcendente, o texto fala isso, esse texto que nós acabamos de ler. Deus e os oceanos, quem na concha de suas mãos mediu as águas? Deus e os céus, quem tomou a medida dos céus a palmos, que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, versículos 12, 22 e 26. Quem faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Então Deus é transcendente, o Deus dos céus, Deus das nações, Deus que está além das nações. As nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Nesses últimos tempos, na verdade isso sempre existiu, as nações poderosas se levantando no decorrer da história da humanidade. Quantas vezes povos, nações, pessoas se viram ameaçadas diante de nações poderosas, opressoras, né? Quando nós estudamos a história da humanidade, nós percebemos isso. O próprio povo de Deus muitas vezes teve que enfrentar nações hostis, e o próprio Deus, ele exortou várias vezes o seu povo no sentido de não se ver amedrontado diante das nações poderosas, diante de seus exércitos, diante de seus cavalos, de seus carros, diante dos seus carros de guerra, enfim. Então Deus, ele está além das nações. Nada se compara com Deus. Até num momento como esse, irmãos, onde se fala muito, tal nação, ela é poderosa, ela está por detrás de coisas terríveis, tal nação pode afetar profundamente toda a humanidade, enfim. Então, às vezes, muitas nações se colocam numa posição como esta, numa posição de amedrontar, de ser uma ameaça à humanidade, à vida humana. E se a gente não vigiar, irmãos, a gente se vê assim, tomado pelo medo, Medo de tal nação, o que ela pode fazer, enfim, irmãos. As nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Amém, meu irmão, minha irmã? Nada pode nos ameaçar, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso que criou todo o universo, os oceanos, as estrelas, o sol, a lua, os planetas. É o nosso Deus, o nosso Criador. Nada se compara com ele. Deus e as autoridades, Deus está além das autoridades. As autoridades, diante do poder de Deus, as autoridades são nada. Versos aí 23, 24, é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Hoje também, irmãos, principalmente em nosso país, não apenas em nosso país, mas isso sempre existiu na história humana, autoridades corrompidas, autoridades que afetam negativamente a vida humana, autoridades que oprimem. Também o texto vai falar de juízes
juízes corrompidos, juízes que se vendem, juízes que oprimem, juízes que, sendo comprados, favorecem os mais ricos em detrimento dos mais pobres e humildes. Então também o texto está falando desse segmento, homens que deveriam julgar de forma reta, tomados pela justiça, julgam de forma corrompida. Juízes que, por terem o poder, muitas vezes cerceam a liberdade das pessoas. Aliás, nós temos visto um pouco disso nesses últimos tempos. Então, são maus juízes. Temos bons juízes também, pela graça de Deus. Mas, irmãos, autoridades, governos, juízes que agem de uma forma corrupta não ficarão imunes ao juízo de Deus. Às vezes a gente ouve o seguinte: mas olha só o que está acontecendo, olha o que esse governante, olha o que esse juiz está fazendo, e parece que ninguém faz nada, parece que essas pessoas não têm limite, ninguém vai impor um limite. Irmãos, Deus é o Deus poderoso, Ele está vendo todas essas coisas. Quando nós, por exemplo, lemos o Salmo 50, lá no Salmo 50, a palavra de Deus diz assim: ninguém foge ao olhar de Deus, irmãos, ninguém. Deus está além dos poderosos desta terra. Deus está além, infinitamente além. No Salmo 50, ele diz assim, a partir do verso 16: mas ao ímpio diz Deus. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não acredita em Deus, nos valores de Deus. O ímpio é aquele que vive na contramão dos desígnios de Deus, da justiça de Deus, do que é reto, do que é verdadeiro. A Bíblia fala tanto em corrupção, a Bíblia fala tanto em suborno, né? Então o ímpio, ele se deixa levar por essas coisas diabólicas. O ímpio se deixa subornar, o ímpio, ele se corrompe, o ímpio faz tudo aquilo que está na contramão da vontade de Deus. Então, seja ele quem for, o ímpio, ele não vai perseverar, porque Deus é o santo juiz. Os seus juízos são imutáveis. Então, verso 16: mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? E aqui, irmãos, o salmista está chamando de ímpio, na verdade, o próprio Deus, alguém até que se diz conhecedor de Deus. E lá no verso 21 ele vai dizer assim, não vamos ler todo o Salmo 50, mas aí ele vai falar do ímpio, a partir do verso 16, verso 21. Tem feito estas coisas e eu me calei, pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Ninguém foge ao olhar de Deus, ninguém pode se safar do juízo de Deus. E aqui Deus fala o seguinte: tens feito estas coisas e eu me calei. Então, os ímpios, os homens maus, os homens corruptos, as autoridades corruptas, muitas vezes elas acham que ninguém vai tocar nelas. Uma coisa é certa, irmãos, alguém pode até fugir à justiça dos homens, mas nunca fugirá da justiça divina. Deus é reto juiz. Ninguém vai passar desapercebido aos olhos de Deus. Tanto aqueles que fazem o bem, quanto aqueles que fazem o mal. Quando se fala também em juiz, essa semana eu estava fazendo a minha leitura aqui no Salmo 82. É a palavra de Deus, irmãos, que nos conforta. Sim, não é fácil você ver a injustiça dos homens. Não é fácil você perceber que uma autoridade que está ali, por exemplo, para conduzir, para governar, para legislar,
para decidir, para julgar, ao invés de fazer isso de uma forma correta, justa, honrosa, não faz, a gente fica triste. Mas isso está na palavra de Deus, isso vai acontecer. O Salmo 82, inclusive, ele fala sobre a parcialidade dos juízes. Eu estava lendo esse salmo essa semana, chegou a me confortar o coração, né? Porque você vê, às vezes, até um juiz ou juízes sendo subornados, corruptos, enfim, afetando a vida das pessoas, perseguindo pessoas. E a palavra diz assim, no Salmo 82, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente? E tomareis partido pela causa dos ímpios? Olha só, e tomareis partido pela causa do ímpio? O ímpio é aquele que, por exemplo, suborna. Então, se um juiz, por exemplo, se deixa subornar, ele está o quê? Ele está atendendo à causa do ímpio. Ele está atendendo uma causa ímpia. Não vai passar desapercebido aos olhos de Deus. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, proceder retamente para com o aflito e o desamparado. Aqui está, né, irmãos, o que deve ser a vocação daqueles que julgam, dos juízes, né? Zelar pela vida humana, pela vida dos mais fracos, pela vida daqueles que não têm como, por suas próprias forças, intelecto, né? Se livrar de um jugo opressor. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. É triste quando se vê, por exemplo, um juiz que ao invés de tirar o fraco das mãos de um ímpio, ele joga o fraco nas mãos de um ímpio. Terrível. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Então está dizendo aqui que essas pessoas injustas vão sucumbir. Então Deus está além das autoridades, Deus está além dos poderosos da terra, Deus é transcendente. Irmãos, quando nós compreendemos esse princípio, isso gera conforto na nossa vida. Nos vemos confortados. Deus é santo juiz, Deus é o Todo-Poderoso. Nada pode ser escondido diante do seu olhar. Então, irmãos, diante da transcendência de Deus, entendeu o que é a transcendência de Deus? O nosso Deus é transcendente, Ele é todo-poderoso, Ele é maravilhoso, Ele está infinitamente além de nós. A sua mente é incompreensível, como nós estudamos, né, domingo passado lá, Romanos, né? Aquela doxologia em Romanos, Paulo falando sobre isso, sobre a mente de Deus, e mais uma vez nós estamos falando sobre isso, Deus falando aos nossos corações. E quando nós entendemos esse princípio da transcendência de Deus, isso gera no nosso coração paz, né? E gera também o recuo, no sentido de nós sermos humildes diante da grandeza e da majestade de Deus. Porque, na verdade, a transcendência de Deus nos desafia a recuar. Recuar no sentido de não sermos orgulhosos, presunçosos. Porque todo-poderoso, só Deus. Nós somos criaturas. Então, diante da transcendência de Deus, diante do poder de Deus, nós recuamos no sentido de nós nos humilharmos aos pés dele. É o que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte através das bem-aventuranças. É a primeira das bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito. A humildade ali
é reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus e ao mesmo tempo a nossa pequenez. O quanto somos pó, o quanto somos pequenos, insignificantes diante dele. Ele é o Todo-Poderoso. Irmãos, nós não podemos viver assim. Nós sabemos que muitos homens nessa terra vivem assim, se achando os poderosos. Mas poderoso só existe um. Deus revelado na Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nem o diabo é poderoso, ele tem força. Ele tem força. Eu, particularmente, não uso essa expressão para o diabo. O diabo é poderoso. O diabo tem força. Ele tem a sua força. E nós não podemos subestimar o diabo, como também não podemos superestimar o diabo. Mas poderoso só Deus. Então a transcendência de Deus nos desafia a recuar, a nos humilharmos. Se Deus está além, então nós precisamos estar aquém. Nós precisamos estar na posição que é nossa, seres humanos, criados, limitados. Então, longe de nós o orgulho, a presunção, a vaidade, a arrogância. Poderoso é só Deus. Então, o texto que nós lemos aqui, Isaías 40, vai nos falar sobre a transcendência de Deus. Então, nosso Deus é transcendente. Mas, além de ser transcendente, o nosso Deus, ele é também imanente. Porque o texto diz assim, verso 25, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Que lindo, irmãos, que profundo. O nosso Deus, que é transcendente, infinitamente superior, o Todo-Poderoso. É claro, irmãos, que a nossa mente nem atinge a isso. A nossa mente nem consegue compreender isso. Mas Deus, ele é como dizia um teólogo, o Karl Barth, se não me engano, ele é o totalmente outro. Totalmente outro. Mas, ao mesmo tempo que ele é transcendente, o Deus glorioso, temível, ele é o Deus imanente. É o Deus que está perto. É aquele que faz forte o cansado. É aquele que se coloca ao lado do cansado. Essa palavra imanente significa estar perto de algo. Então, no que diz respeito a Deus, Deus, ele é imanente, isto é, ele está perto de nós. Ele está próximo de nós. Então, o termo exprime o quê? O envolvimento de Deus com a criação. Nós, irmãos, como cristãos, conhecedores da Bíblia, nós somos o quê? Teístas. Esse termo significa que nós cremos no Deus vivo e verdadeiro, um Deus pessoal, nós cremos nesse Deus, e que o nosso Deus, o nosso Criador, nos criou e continua interagindo, se relacionando com as suas criaturas e em Cristo com seus filhos. Então, o Deus imanente joga por terra, por exemplo, o conceito panteísta. O conceito panteísta ensina que Deus, ele é o universo, é o Deus impessoal. Então, o panteísmo ensina que o universo é Deus. A natureza é Deus. Então não existe esse ser pessoal que interage conosco, que fala ao nosso coração, que nos deixou a sua palavra. Não, Deus é o universo. De repente você já até ouviu isso. Deus é a natureza. Imagine, Deus é o rio Bengala. Misericórdia, né, irmãos? Então,
Deus criou, Deus não é a sua criação. Então Deus criou. A criação é uma coisa e Deus é aquele que a criou. Não podemos misturar uma coisa com a outra. Né? Então olha só, nosso Deus é imanente, Ele está perto. Efésios 4:6 diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então Deus está em todos, através do Espírito Santo dele. Ele é imanente, ele está próximo, ele está na nossa vida, ele interage conosco, ele nos ama, ele nos protege. Então, quando Paulo escreve a carta dele aos Efésios 4:6, está dizendo isso, que Deus, ele está em nós. Então, o nosso Deus é o Deus do teísmo, o Deus que criou e continua se relacionando com a sua criação. Não é o Deus do panteísmo, o Deus impessoal, isto é, Deus é o universo, Deus é a natureza, Deus é a terra, não é isso. Como também não é o Deus do deísmo, que é outro conceito. E esse conceito diz o seguinte, sim, que Deus existe, Deus é um ser pensante, porém ele criou e deixou a sua criação à sua própria sorte. Não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia interage. O Deus da Bíblia está próximo, o Deus da Bíblia está em nós, como diz aqui o apóstolo Paulo. Ele age por meio de todos e está em todos. Então, na verdade, irmãos, se alguém adota essa visão, o deísmo, isso, em outras palavras, não deixa de ser um ateísmo. Porque o ateísmo é o conceito que diz que Deus não existe. Por isso eu não vejo nenhuma diferença entre o deísmo e o ateísmo. O que adianta você dizer que Deus existe, mas que Deus não interage na sua vida? Ele está lá. Ele não quer saber de nós. Isso não existe, irmãos. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Olha esse texto de Efésios e outros mais. Vamos lá para outros. Deus é imanente. Isaías 57:15, porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Se você quiser anotar aí esse texto, Isaías 57:15. Então esse texto também, esse versículo, ele vai falar sobre a imanência de Deus. Então Deus é um Deus próximo. É lindo, irmãos. Olha só a promessa que nós temos aqui. Então, na verdade, esse versículo ele vai falar tanto da transcendência de Deus, olha só, porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, olha a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, olha só, no alto e santo lugar, transcendência, mas habito também com o contrito e abatido. Lindo, né, irmãos? Então, quando nós compreendemos a imanência de Deus espiritualmente, nós sabemos que Deus, Ele está conosco. Jesus falou que estaria conosco todos os dias, para nos abençoar, nos fortalecer. Então, Deus, Ele está com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar, para fazer uma obra, para transformar, para fortalecer. Lindo, Isaías 57:15. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então Deus está perto, Deus está próximo. Então é o momento de nós buscarmos a Ele. Ele agora está à nossa disposição na pessoa de Cristo Jesus. Lá no inferno, ninguém vai poder pedir a presença de Deus de uma forma abençoada. Ninguém vai poder pedir a presença de Deus
no sentido de presença abençoadora. Agora é o momento. Enquanto estamos com vida, nós devemos revelar o nosso amor por Ele e viver assim, nessa certeza que Ele está conosco e nós estamos na presença dEle. Deuteronômio 4:7, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Olha só, irmãos, Deuteronômio também, Moisés, inspirado por Deus, que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor. Lindo isso, né? Deus, o nosso Pai é chegado a nós. É o Abba, Pai. É o Abba, Pai. Lindo, profundo, e é assim que nós precisamos viver, nessa certeza que Deus, Ele é chegado a nós. A imanência de Deus nos desafia a avançar. A imanência de Deus nos desafia a avançar. Deus está conosco, Ele está para nos fortalecer, Ele vai nos revigorar. Então não há nenhuma circunstância que nós não possamos enfrentar e superar. Por isso que eu falei, irmãos, que quando nós compreendemos esses dois termos, esses dois atributos de Deus, é claro que isso vai aprimorar, aperfeiçoar o nosso relacionamento com Ele. O nosso relacionamento será um relacionamento mais maduro, um relacionamento de confiança, de segurança. Aliás, nós vamos ver isso na conclusão de nosso estudo. Então, na certeza da imanência de Deus, na certeza da presença de Deus na nossa vida, que Ele está conosco através do Espírito Santo dEle, que habita em nós, nós somos desafiados a avançar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sei o que você está passando, o que você tem enfrentado, mas Deus está dizendo mais uma vez a você, meu irmão, minha irmã, que Ele te ama. Ele está com você na pessoa de Cristo. E Ele está te dizendo o seguinte, que nele tudo você pode. Então, avance. Siga em frente. Para terminar, meus irmãos, transcendência e imanência. Na transcendência, Deus está além. Ele é o totalmente outro. Ele é o totalmente outro. Nada, ninguém se compara com Deus. Na imanência, Deus está perto, próximo. Ele está em nós. Na transcendência, é revelada a glória de Deus, a majestade de Deus. Mas na imanência é revelada a paternidade de Deus. Deus que é El Shaddai, todo-poderoso, Ele é Abba, Pai, o Pai amoroso, que nos conhece, que conhece os seus filhos. Na transcendência, nós somos desafiados a recuar, nós somos desafiados a viver em humildade aos pés do Senhor. Na imanência, nós somos desafiados a avançar, a confiar, a ter fé, a ter esperança. Nós cremos no Deus próximo. Na transcendência, nós somos convidados a adorar a Deus como Todo-Poderoso. Na imanência, nós somos convidados a amá-lo como filhos íntimos. Ele que é o nosso Pai. Pai amoroso, perdoador. O Pai do filho pródigo. Pai dos seus filhos que, ao errarem, têm o perdão da parte de Deus, têm o amor perdoador. É o Pai que nos acolhe, é o Pai que nos faz deitar em seu ombro. Até na falta de um pai físico, nós temos o Pai Todo-Poderoso. Ele sim, Ele pode. Ele pode suprir qualquer tipo de carência. Eu fico pensando quando o texto diz que o discípulo amado, João, ele deitava no ombro de Jesus. Lindo, imanência. A transcendência estimula a humildade.
A imanência estimula a obediência de filho. Pai nosso que estais nos céus. Não diga Pai nosso se você não ver Deus como o Pai que governa a tua vida, nem vive como um filho, em obediência, em amor, em intimidade. E para a gente encerrar, irmãos, a transcendência reverencia o santo temor. Preste atenção nisso. Quando realmente nós olhamos para Deus como todo-poderoso, transcendente, essa visão, esse conhecimento nos faz viver em reverência. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos ser reverentes diante de Deus. Precisamos ter reverência, precisamos ter temor a Deus. A imanência, por outro lado, nos dá o que? Segurança. Eu sei que o meu Deus, Ele é o totalmente outro, Ele é o todo-poderoso, mas mesmo assim, Ele está em mim, Ele está próximo, Ele me ama, e eu me sinto seguro em seus braços. Que Deus nos abençoe. Amém? Nunca esqueça isso, meu irmão, minha irmã. Tenha a visão da transcendência e da imanência de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento. Domingo nós estaremos aqui pela manhã às 9h30 e à noite às 19 horas. E pense nisso, leia esse texto novamente, né? O texto de Isaías nos mostra isso claramente. Né? Então, o Deus que criou todas as coisas, né? É o Deus que está perto de nós, que faz forte o cansado, recupera as forças do cansado. É aquele Deus que está próximo, que nos ama com amor de Pai. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor? Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, te agradecer por esses textos que nós lemos, textos que nos remetem ao teu ser, ao teu caráter, textos que nos revelam quem tu és e qual é o teu relacionamento para conosco. Obrigado porque nessa noite nós trabalhamos esses dois termos teológicos que se referem ao teu ser, a transcendência. O Senhor é o Todo-Poderoso, infinitamente superior. Ah, Pai, eu fico pensando nisso, Senhor. Realmente nós só estamos aqui na Tua presença por Tua graça. Nós só podemos conversar contigo, orar por Tua graça, Pai. Somos tão falhos, tão pecadores. Mas mesmo diante da Tua transcendência, da Tua santidade, o Senhor é o Deus imanente que está em nós. É o Abba Pai. O Deus que é Pai, que nos ama, que nos conhece. Nesse momento, Pai, nós queremos orar pelos nossos irmãos, que os nossos irmãos continuem olhando para o Senhor dessa forma, como Deus transcendente, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, aquele que é digno de honras, aquele que é digno de nosso temor e tremor, nosso respeito, mas também olhamos para Ti como Deus imanente, que está conosco, que nos ama. Ó Pai, que os Teus filhos possam olhar para Ti também assim, como Deus imanente, o Deus que está perto, o Deus que está próximo, o Deus que está em nós através do Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque entendendo, ó Pai, entendendo o Senhor dessa forma, sabendo que o Senhor é transcendente e imanente, é claro que nós vamos nos relacionar contigo de uma forma mais profunda, mais real, mais abençoadora, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Domingo nós estaremos aqui. Fiquem na paz. Tenham um ótimo final de semana.